qual a melhor lâmina para esculpir fios na técnica de micropigmentação de sobrancelhas? Bom, nessa aula aqui eu vou apresentar para vocês os tipos de lâminas que são capazes de esculpir fios na técnica de microblading e nanoblading. A intenção aqui é que você entenda a diferença entre esses tipos de lâmina, mas também saiba escolher em qual momento utilizá-las. Eu sei que muitas vezes a gente fica naquela busca pela técnica do momento, né? Muito se fala sobre nanoblading, mas muitos profissionais não sabem quando utilizar a lâmina nano ou a lâmina micro. E eu trouxe aqui para vocês não somente a micro e a nanoblading, mas também vou mostrar para vocês os diferentes formatos e por que eles existem. Nessa aula aqui você vai entender de uma vez por todas qual lâmina você vai usar e em qual momento você vai escolher a lâmina que você deve usar. Combinado? Então, se você já gostou do tema, se já chamou a sua atenção, aqui no meu canal tem diversos assuntos para você aprofundar e entender mais e melhor sobre a técnica de micropigmentação e tudo que envolve esse universo. Se você não se inscreveu, aproveita esse momento para se inscrever e receber as notificações de todos os vídeos que eu, com muita constância e com muito carinho, posto aqui para vocês. Combinado? Depois, se fizer sentido, você curte o vídeo para trazer mais relevância para o canal. Vamos lá, então, analisar os tipos de lâmina. Eu separei aqui para vocês 5 lâminas. Não são as únicas, tá? Mas vocês vão entender todos os parâmetros que a gente leva em consideração para nomear uma lâmina. Bom, primeira coisa, isso aqui é uma lâmina, não é uma agulha, tá? Então algumas pessoas falam, é agulha para micropigmentação de sobrancelha fio a fio. Quando a gente fala agulha, a gente está se referindo ao dermógrafo. Quando a gente vai falar do tebori, a gente está falando de lâminas, né? Então você já percebe que ela tem um formato de lâmina mesmo, tá bom? E aí você vai ouvir dizer lâmina flex, lâmina hard, lâmina U, lâmina chanfrada, 17, 18, 20, 15, 12 pontas, e aí você fica, que é isso? Vamos lá. Vamos começar falando da haste, que é o que diferencia a lâmina flex da lâmina hard. Ó, se a gente for buscar aqui na etimologia da palavra, flex vem do quê? Né? Flexível. Então, aquilo que é flexível, a gente consegue, ó, tá vendo? É maleável, a gente consegue movimentar, tá? Então, ela tem, a lâmina flex, ela tem uma haste flexível, ó, tá vendo? A lâmina hard, né, em inglês, firme, duro. Então, quando a gente olha aqui para a haste, ó, ela é de metal, você não consegue flexionar. Claro, se eu fizer com muita força eu vou conseguir, porque não é também, né, um titânio, mas a intenção aqui, ó, é que ela não dobre, tá? Então, por que existe a lâmina flex e por que existe a lâmina hard? Então, deixa eu explicar para vocês por que existe essa diferença, tá? Em relação à haste primeiro, depois a gente vai nos outros pontos de diferença. Então, quando se trata aqui da lâmina flex e da lâmina hard, a gente tem que saber em qual momento é o ideal para utilizar esse tipo de haste. Então, a flexível, ela é uma haste onde você vai buscar utilizar em peles onde você vê que tem mais sensibilidade, é uma pele mais fina, tem uma pele com um poro mais fechadinho. Imagina que a lâmina, tá, gente, deslizando, é como se fosse você andando de bicicleta e a pele é o asfalto. Então, imagina uma pele bem, com o poro bem fechadinho, sem nenhum buraquinho, né, sem nenhuma irregularidade. Aquele asfalto recém-feito, que você vai assim com a bicicleta livre, leve, solta, né, facilmente caminhando ali, conforme você está pedalando. Essa pele, como se fosse uma pele mais seca, uma pele mais fininha, uma pele mais sensível, ela é ideal para que você trabalhe com a lâmina flex, tá? A maioria das peles você vai conseguir trabalhar com a lâmina flex. Mas por que é tão interessante você ter a lâmina hard aí na sua bancada, na sua gaveta?
Porque a hard, ela vai ser mais indicada quando você for fazer, por exemplo, uma pele masculina, ou aquela pele mais grossa, que algumas mulheres possuem mesmo, né? Uma pele mais rígida, pele mais grossa, um poro mais dilatado, sabe? Imagina a casca de uma laranja ou um asfalto, né? Cheio de buraquinhos, e aí você andando de bicicleta começa a trepidar um pouco, já não é tão fácil de deslizar. É mais ou menos isso. Então, a lâmina flex, a lâmina hard, perdão, que tem essa haste mais resistente, mais dura, ela vai trazer um pouco mais de estabilidade para você conseguir deslizar nessa superfície, ou seja, nessa pele irregular. Então, analisa isso. E detalhe, você pode ter uma lâmina nano, que é aquela lâmina mais fininha, numa haste hard, numa haste dura, tá bom? Não é porque a haste é hard, é uma haste dura, que a lâmina não é nano. Você pode ver essa referência. Como eu sei que uma lâmina é nano e que uma lâmina é micro, Nanda? Pela espessura da agulha, das agulhas, né? Porque uma lâmina ela não é formada apenas por uma agulha. São várias agulhas enfileiradas. Então, quando a gente está falando de uma lâmina nano, nós estamos falando de uma circunferência, ou seja, imagina aqui na minha mão, tá? Que o meu dedinho é a espessura de uma agulha, né, da lâmina nano, e o meu dedão é a espessura da agulha de uma lâmina micro. Ou seja, esse dedo não é mais grosso do que esse? Isso é a circunferência, tá? Então, quando você olha lá uma lâmina 0,15 milímetros, até 0,15 ela é uma lâmina nano, né? Uma lâmina mais fina. A partir disso, que normalmente vai ser 0,18 milímetros, já é uma lâmina mais grossa. Nossa, Nanda, então a lâmina micro, Deus me livre, eu não quero, porque ela vai fazer um fio muito grosso. Não tem nada a ver com isso. Eu quero explicar para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui. Essas duas lâminas aqui, tá? Agora já tem, as duas são flexíveis, ok? E as duas são no mesmo formato. Porém, essa aqui é 0,18 milímetros de espessura e essa aqui é 0,15. É muito sutil a diferença, é muito sutil. Você, para conseguir notar essa diferença, você vai ter que estar com as duas bem pertinho e a depender, né, do seu grau aí de dificuldade de enxergar, talvez só fotografando e dando um zoom na câmera para você conseguir notar a diferença de espessura de uma agulha para outra agulha nessa lâmina, tá? Mas na hora que você vai comprar, se está lá 0,15, ela é uma lâmina nano, 0,18 é uma lâmina micro. Qual eu vou utilizar? Quando eu vou utilizar? Ah, está na moda nano e eu só vou utilizar a nano. Deixa eu te explicar uma coisa. Começa a pensar nas suas clientes, né, de design ou até mesmo de micropigmentação. Existem clientes que têm um pelo mais fino, existem clientes que têm um pelo mais encorpado. Eu não gosto nem de falar grosso, é encorpado. Eu mesma tenho um pelo mais encorpado, meu pelo é grosso. A depender do pelo que você puxe, pode até sair uma gotícula de sangue, porque é um pelo mais resistente, é um pelo mais grosso, mais volumoso. E aí, se você pega uma cliente que tem esse pelo mais grosso, esse pelo mais volumoso, mais encorpado, e você trabalha nela um preenchimento com lâmina nano, você não consegue atingir a mesma espessura que o pelo dela. Consequentemente, você não consegue misturar o que você está esculpindo com o que ela tem. Você cria uma diferenciação ali do pelo que você está fazendo com o pelo que ela tem. Principalmente se essa cliente tiver grandes falhas, né, que precisam ser preenchidas ali para conseguir dar um desenho mais uniforme, mais harmônico para o rosto dela, para as sobrancelhas dela. Então, a espessura da lâmina ser nano ou ser micro, quem vai determinar é a espessura do pelo da sua cliente. Não são vozes da sua cabeça ou a tendência do momento, tá? Para que você consiga replicar o que ela tem. O que vai definir se é 0,15 ou 0,18 milímetros, ou seja, se é a nano ou a micro, tem que ser a espessura do pelo da cliente. Eu, por exemplo, se você fosse me atender, você teria que utilizar uma lâmina micro, 0,18, porque meu pelo é mais encorpado. Mas, né, a depender
da cliente, ela pode ter um pelo mais fino, um pelo mais ralo, e aí você pode utilizar a lâmina nano, que vai ficar perfeito. Posso utilizar a lâmina micro em quem tem o pelo fino? Pode, mas o ideal é você utilizar o mais parecido com o que ela tem. Beleza? Nanda, então já entendi a diferença de haste, eu já entendi a diferença da espessura da lâmina nano e micro e quando utilizá-las, mas eu queria entender por que tem um número na frente da referência da lâmina. Tem lá 12, tem algumas que está escrito 14, tem algumas que está escrito 18. Vamos lá. Não confunda milímetros com número de pontas. Olha só, nós temos aqui essa lâmina chanfrada, tá? Ó, que ela tem haste flexível também e ela é nano, tá bom? Ela tem, se a gente for tirar uma foto e dar um zoom, porque a olho nu fica muito difícil de ver, quem dirá de contar, mas se você fizer uma foto, né, pegar uma lâmina que você tem aí, tirar uma foto do seu celular e depois você der o zoom, você consegue contar quantas agulhas tem enfileiradas. E esse número redondo que vai ser 12, 14, 16, 18, 21, está se referindo ao número de agulhas enfileiradas. Então, por exemplo, lâmina 0,18 milímetros está se referindo à espessura de cada agulha. Lâmina 18U, 18 flex, 12 flex. Esse número que vem antes, né, do formato ou então da referência da haste, esse número redondo, esse número exato, 12, 21, 14, 16, ele está se referindo ao número de agulhas. E o que determina, Nanda, se eu vou comprar uma lâmina de 12 agulhas enfileiradas, uma lâmina de 18 agulhas enfileiradas? Olha, primeira coisa é que uma lâmina de 12 agulhas enfileiradas, ela é uma lâmina mais estreita, porque tem menos agulhas enfileiradas. Imagina uma fila de 12 pessoas e uma fila com 18 pessoas. Qual vai estar mais comprida, né? Mais larga, se você for olhar assim, uma pessoa assim atrás da outra, e você está bem aqui olhando essa fila, né? Então, a que tem 12 pessoas vai estar menor, a que tem 18 pessoas, ela vai estar maior. Então, está se referindo, né, à largura dessa lâmina. O que eu costumo dizer? Se você gosta de fazer uma trama de fios com fios mais curtos, né, com uma conexão de fiozinhos menores, não muito longos, o ideal é que essa lâmina seja mais estreita. Se você já está acostumada, se você gosta de fazer uma lâmina, esculpir fios mais longos, principalmente na cauda, aí o ideal é que ela seja um pouquinho mais larga, tá? Eu gosto de trabalhar até no máximo 18 pontas, tá? E no mínimo 14, Nanda. Mas tudo é uma questão de você testar. Eu trabalho com 14, 16 e 18. Esse é o número de pontas que eu gosto de trabalhar. Mas a gente tem de 7 pontas, a gente tem de 12 pontas, a gente tem até de 21 pontas. E aí você pode comprar e testar. Mas eu acredito que 21 é muito largo para você conseguir esculpir os fios de conexão ou os fios menores, os fios mais curtos. Tudo bem? E agora a gente vai falar do formato dessas lâminas. Então a gente tem aqui, ó, dois exemplos, tá? Nós temos a lâmina U, que é esse formato arredondado, ó. Arredondado, por isso que ela é chamada de lâmina U, tá? E nós temos a lâmina chanfrada. Deixa eu pegar um aqui, ó. Fica mais fácil de ver. Que é esse corte lateralizado, tá vendo, ó? Parece, né, a subida de uma montanha. Nanda, quando utilizar cada uma delas? Ó, aqui a gente consegue fazer um comparativo bem legal, porque nós temos, né, é como se fosse a mesma espessura, a mesma haste, só que com formatos diferentes, né? Nós temos a U e nós temos a chanfrada. Quando eu vou utilizar cada uma delas? Isso, gente, é a seu critério. Mas eu quero te explicar uma coisa. Aqui vai ser com que você se adapta melhor. Porém, você tem que saber trabalhar com cada uma dessas lâminas. Por quê? Com a lâmina chanfrada, nós precisamos encostar todas as pontas dessa lâmina na pele da cliente. Então, imagina aqui, né? Eu vou fazer assim, ó. Imagina que essa aqui é a lâmina chanfradinha, tá? Aqui é a pele da cliente. Eu não posso trabalhar assim. Eu tenho que trabalhar assim com essa lâmina. Todas as pontas encostando na hora de deslizar.
Quando a gente está falando da lâmina U, aí imagina aqui, ó, lâmina U. Você não vai trabalhar com ela assim, porque você só vai encostar essa parte aqui, vai agarrar, vai emperrar. Essa lâmina não desliza, porque você está encostando ali no máximo 4 pontas de agulha, sabe? Então ela fica emperrada. Como é que eu vou trabalhar, Nanda? Com as laterais. Então, na lâmina U, você não tem como colocar todas as pontas das agulhas, né, do formato dessa lâmina na pele da cliente, que você teria que afundar para conseguir colocar. Então, você vai trabalhar com as laterais dessa lâmina, naquilo que for mais confortável no momento que você estiver esculpindo cada região, mas sempre com as laterais para deslizar. Então, precisa saber trabalhar. Agora, uma coisa eu posso te dizer, quando você está trabalhando com a lâmina U, você consegue mais movimento nesse fio, você tem mais liberdade para fazer movimento e você consegue esculpir fios mais curtos, fios menores. Já na lâmina chanfrada, você tem um pouco menos de, digamos assim, liberdade de movimento, de curvaturas, e necessariamente você precisa fazer alguns fios um pouco mais longos. Fica difícil de você, uma vez que tem que encostar todas as pontas para deslizar, fazer fios curtos, tá? Então, a lâmina chanfrada, ela traz um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de precisão, principalmente para quem está iniciando. Mas a lâmina U, ela traz um pouco mais de movimento para esses fios, um pouco mais de liberdade, né, no comprimento desses fios. Então, meus amores, o que eu tenho aqui para dizer para vocês como conclusão dessa aula é que todas essas lâminas dá para você esculpir fios lindos, perfeitos, desde que você saiba, né, como fazer todo esse processo, esse passo a passo. A gente tem vídeo aqui falando sobre peso de mão, sobre pressão e profundidade. A gente tem aqui treino em pele sintética. Só você vasculhar o canal aqui que você vai encontrar muito conteúdo de valor para você entender mais e melhor. Porém, não caiam nesse conto de fadas de que é só a nanopigmentação que funciona, porque não é assim, né? Tem um porquê, uma razão de todas essas referências, de todas essas características das lâminas. E agora, a partir dessa aula aqui, você tem clareza e vai saber qual lâmina utilizar, qual escolher. Para a gente finalizar esse vídeo, eu quero comparar e mostrar para vocês um treino com a lâmina nano e um treino com a lâmina micro, para vocês verem a diferença. Então, olha só, peguei aqui essa pele sintética branca, sem molde, porque dá para ver bem, né, a trama de fios, tudo que foi feito aqui. E aqui eu fiz diferentes tramas de fios para mostrar para vocês primeiro, né, que não é uma única trama de fios que você vai fazer em todo mundo, porque não é carimbo. Então a gente precisa aprender, entender. Isso aqui eu ensino com bastante detalhes, né, no meu curso de especialização online, para que as alunas entendam, né, como esculpir, como identificar cada trama de fios, enfim. Mas aqui eu quero mostrar a diferença da micro para a nano. Eu tenho certeza que olhando essa pele sintética aqui, tá tudo ok para vocês. Vocês falam, ah, lindo, perfeito, né, essa espessura tá ótima. E foi feito com uma lâmina micro, ok? Então a lâmina micro não faz fio grosso, ela faz um fio mais encorpado. Agora eu vou colocar aqui em cima, ou mais do ladinho para vocês, uma trama de fios feita com a lâmina nano, tá? Então, olha só, vou colocar aqui para vocês. Aqui a gente já percebe que duas coisas. Uma, o fio fica de fato um pouco mais fino, mais delicado, mas lembrando, para quem possui essa espessura, tá, de pelos, ou para quem não tem pelo nenhum, e aí você tem a liberdade de escolher a espessura que você quer trabalhar, assim como a trama que você vai esculpir. Agora, quando a pele da cliente é uma pele mais sequinha, é uma pele que não tem tanta oleosidade, você pode trabalhar com essa trama de fios, ó, mais juntinho, tá vendo? São fios mais próximos uns dos outros. Porém, a trama que é feita, quem determina é a trama de fios natural da cliente. Ah, mas ela não tem pelo nenhum. Aí, ok, aí você fica livre para fazer aquilo que ela quer com aquilo que você considera que vai ficar mais bonito. Porém, né, o que determina o início que você vai fazer, se ele é um início mais tombadinho, se ele é um início mais retinho, se ele é mais desconectado, se os pelinhos são para cima, se o encontro da cauda é central, se o encontro aqui, ó, dos fiozinhos da cauda são direcionados para baixo, é a natureza dessa cliente. Então você tem que avaliar para conseguir esculpir os fios perfeitos para cada cliente. Então, gente, aqui nessa aula a gente entende
muito mais a fundo essas questões que são determinantes para você conseguir um resultado de excelência, tá? Nós temos aula de tramas de fios aqui, nós temos aula de peso de mão, de cicatrização, de pigmento, de colorimetria, de tudo isso, para que você entenda mais a fundo e não cometa erros na hora de trabalhar com a técnica de micropigmentação fio a fio. Combinado? Fez sentido para vocês esse conteúdo? Então não esquece de se inscrever e de curtir o vídeo para trazer mais relevância. E se passou aí na sua cabeça algum tema, algum assunto, alguma sugestão que você queira ver nos próximos vídeos, não deixa de comentar, porque eu e a minha equipe estamos sempre de olho para trazer aquilo que vai fazer diferença nos seus resultados. Combinado? Um beijo grande e até nosso próximo vídeo.